Olá, irmãos. O tema do nosso mês é Estudando e Ensinando a Palavra do Senhor, fonte inesgotável de esperança. O texto que foi escolhido pela área que está à frente esse mês está em Deuteronômio, no capítulo 6, mas eu vou ler um pouco antes do texto áureo, vamos dizer assim, para que a gente possa discorrer sobre essa questão do ensino da palavra do Senhor. Eu vou ler de Deuteronômio capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 9, que diz assim: Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouçam e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então, este é o texto que nós vamos apreciar hoje, nesta noite. E eu queria começar dizendo o seguinte: nós vamos abordar esse tema que foi proposto pela área, num primeiro momento, especificamente a questão do ensino e do estudo e do ensino, porque o tema completo, como os irmãos já sabem, desde o domingo passado, é Estudando e Ensinando a Palavra do Senhor, fonte inesgotável de esperança. Então veja que é um tema um pouco abrangente, né? Aborda a questão do ensino, do estudo e da esperança, e a Bíblia como palavra do Senhor, como fonte inesgotável de esperança. Então, hoje nós vamos abordar, nesse primeiro momento, apenas a questão específica do estudo e do ensino. A questão da esperança nós vamos deixar para uma outra oportunidade. Primeira coisa que eu queria ressaltar para os irmãos nesta noite é o seguinte: o ensino da palavra de Deus, com base no texto que a gente está abordando, ele não é opcional. O ensino, nosso Deus não nos deu a opção de ensinarmos ou não ensinarmos. Ele é uma obrigação. Retornando aqui no texto, só para que fique claro isso, Moisés disse assim: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse. Então, ensino na igreja cristã não é uma questão de opção, é uma ordem de Deus, porque Deus pretende que todos os cristãos cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não é uma opção, nunca foi, nunca será, e nunca foi a intenção de Deus deixar que nós decidíssemos se deveríamos crescer ou não. O que Deus espera de cada um de nós é que a gente cresça. Então, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 1, está lá, muito claro, que nós já lemos para os irmãos, Deus ordenou a Moisés, e Moisés cumpriu essa ordenança e passou isso para os israelitas e fez a recomendação que eles ensinassem isso. Outra coisa a respeito desta questão de não ser opcional o ensino para o povo de Deus. Jesus ensinou, a Bíblia diz isso, ele mandou que a gente ensinasse, ele mandou que os discípulos ensinassem, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Então, os apóstolos ensinaram. Quando a gente estuda o livro de Atos, a gente percebe ali claramente, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, a igreja primitiva, muitos dos seus membros nunca tinham visto Jesus pessoalmente,
mas eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que garantia a autenticidade da doutrina era que ela era trazida pelos apóstolos, ou seja, homens que conviveram com o Senhor Jesus, ouviram dele, aprenderam com ele, e não somente isso, mas receberam de Jesus, a autoridade sobre a igreja. Ele os constituiu apóstolos, ele os enviou para isso, né? Então, Jesus ensinou, mandou os discípulos dele ensinarem, os apóstolos, obedecendo, ensinavam, Paulo ensinou e recomendou às igrejas que ensinassem mutuamente uns aos outros. Ele, Paulo, recomendou que Timóteo ensinasse, que Tito ensinasse, e o escritor aos Hebreus também nos recomenda que devemos ensinar uns aos outros. Até ele faz uma crítica aos seus leitores, ele os adverte, né, dizendo que eles já deveriam ser mestres e ainda estavam precisando de alguém que lhes ensinasse os rudimentos da fé cristã. Em segundo ponto, nós vamos ver aqui o seguinte: o ensino da palavra de Deus e, consequentemente, o seu aprendizado tem um papel importantíssimo na santificação do cristão. Penso eu que, se não houvesse nenhuma outra razão para que nós praticássemos o ensino e o estudo da palavra nas igrejas cristãs, esse seria um motivo. Se só houvesse esse motivo, ele seria totalmente abrangente, porque ele está ligado diretamente à nossa santidade ou ao processo da nossa santificação. Veja, por exemplo, o salmista, né, no Salmo 1, relata isso, ele deixa isso muito claro. Quando diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, quem medita de dia e de noite, tem prazer na lei do Senhor, com certeza é uma pessoa que estará crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e, consequentemente, estará trilhando um caminho de santificação que a Bíblia recomenda que nós devemos buscar a santificação, sem a qual, há essa advertência, ninguém verá o Senhor. Então, o ensino da palavra de Deus e, consequentemente, o seu aprendizado tem um papel importantíssimo na nossa santificação. Não somente o salmista, no Salmo 1, ressalta isso, mas até o próprio Senhor Jesus, numa oração que ele fazia ao seu Pai, ao nosso Deus, ele disse assim no capítulo 17, verso 17 do Evangelho de João: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Certo, irmãos? Então, isso para mim colabora com a tese de que o ensino e o aprendizado na igreja cristã é importantíssimo para a nossa santificação. Tanto que Jesus pediu ao Pai que nos santificasse por intermédio da palavra dele, dizendo que a palavra dele era a verdade. E ele ainda disse mais: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Ou seja, Jesus nos enviou ao mundo para ensinarmos a sua palavra, ou ensinarmos o caminho da salvação por intermédio da sua palavra. Então fica claro o que nós abordamos no primeiro capítulo, no primeiro ponto, de que não é uma opção para nós, e fica claro também, com base na palavra de Deus, que o ensino da palavra está diretamente ligado ao processo da nossa santificação. E em terceiro e último ponto, o ensino da palavra de Deus faz com que as próximas gerações obedeçam ao Senhor e, consequentemente, tenham vida longa. Veja só que no texto que nós escolhemos para esta meditação, no versículo 2 do capítulo 6, Moisés diz assim ao povo: desse modo, ou seja, ensinando, obedecendo e ensinando a palavra, desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Então, é verdadeiro também o terceiro ponto, que o ensino da palavra de Deus faz com que as próximas gerações obedeçam ao Senhor e tenham vida longa. Deus quer que nós tenhamos vida longa, principalmente quando nós estamos trilhando o caminho da obediência,
Porque quando estamos trilhando o caminho da obediência, nós vamos primar, vamos enfatizar o ensino e a aprendizagem no nosso meio, né? Daí as escolas bíblicas dominicais, a maioria das igrejas cristãs tem, que primam pelo ensino da palavra de Deus, né? Nós precisamos lembrar sempre que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Nós fomos durante muito tempo, os cristãos, os evangélicos, conhecidos como, e somos ainda hoje conhecidos como o povo do livro. E esse livro é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, aquela que pode nos santificar, como o Senhor Jesus disse, quando orava ao Pai Celestial, pedindo que Ele nos santificasse e lembrando e declarando que a sua palavra, a palavra de Deus, é a verdade e pode nos santificar. Então, resumindo, nós vamos recapitular aqui os 3 pontos. O primeiro ponto: o ensino da palavra de Deus não é opcional. Nós não temos essa opção de ensinarmos ou não ensinarmos. Nós temos esse desafio de ensinar a palavra de Deus. Segundo ponto: o ensino da palavra de Deus e, consequentemente, o seu aprendizado tem um papel importantíssimo na nossa santificação. É a partir do conhecimento da palavra, é a partir do exercício na palavra, é que nós vamos nos santificando. Porque o que é a palavra? A palavra é a palavra de Deus. Deus, na sua palavra, diz como que o seu povo, como que os seus filhos devem viver neste mundo, enquanto não fomos chamados à sua presença. Então, se nós quisermos agradar a Deus, nós vamos, consequentemente, primar pelo ensino da palavra, vamos estudar, vamos meditar nela e tal, para que se cumpra o que o salmista disse no Salmo 1, meditar nela de dia e de noite. E, por último lugar, em último ponto, o ensino da palavra faz com que as próximas gerações obedeçam ao Senhor e assim tenham vida longa. Porque Deus tem interesse que nós tenhamos vida longa quando nós estamos meditando na palavra, nós estamos crescendo, nós estamos nos santificando e mais úteis seremos no plano de evangelização do mundo. Lembrando que Jesus, quando eu falei no primeiro ponto que ele determinou que nós ensinássemos, né? Ele disse, foi no mesmo momento onde ele mandou pregar o evangelho a toda criatura, começando em Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, irmãos, a conclusão que nós chegamos nessa breve reflexão neste domingo é que não podemos prescindir do ensino e da aprendizagem da palavra de Deus. Não podemos deixar isso de lado, né? Isso é uma ordenança de Deus, é uma ordenança de Moisés, é uma ordenança de Jesus e, além do mais, traz a nossa santificação, está ligado diretamente à nossa santificação e está ligado também o quê? A uma vida longa, porque quando crescemos, quando nos santificamos, somos mais úteis na evangelização do mundo, porque esse foi o desejo de Jesus e a ordem, por que não dizer, a ordem que recebemos dele. Então, não podemos prescindir do ensino e da aprendizagem da palavra de Deus, porque um dos textos também que fala sobre a palavra, o Salmo 119, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. E, finalmente, como batistas, nós sabemos, e quem não sabe deveria saber, que ela a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Ok, irmãos? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Queria encerrar esta reflexão com uma oração para que Deus abrisse nossas mentes e nossos corações, de modo que a palavra dele possa ser usada por cada um de nós para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento, para que nós possamos ser vasos de honra utilizados por Deus para toda a boa obra. Oremos. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de estudar a Tua palavra. Que este desejo seja uma realidade na nossa igreja, que cada membro e congregado desta igreja busque, através da Tua palavra, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que assim sendo, este crescimento sendo real, nós possamos ser usados pelas Tuas mãos poderosas, Senhor, não somente para a evangelização, mas também para a proclamação do Teu reino, para o engrandecimento do Teu nome, para o louvor e honra do Teu nome santo. Muito obrigado por tudo, nós te oramos no nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.
Boa noite, irmãos. Até a próxima oportunidade. Que o Senhor nos guarde a todos debaixo da sua mão santa e protetora. Amém.